Começou. Então, boa noite, pessoal. A gente está dando início novamente à sequência de apresentações do Jornal Club, dos alunos do PPGF, desde no segundo período, né, de 2021. Hoje, quem vai se apresentar aqui é um aluno conhecido, né, do pessoal do PPGF, o Rui Aquino, aluno do professor Daniel Barsi, fez graduação na UERJ, mestrado, e agora está fazendo doutorado na UERJ. Rui, você tem 40 minutos aí, né? Fica à vontade. Pode começar aí a apresentação. Obrigado, João. Primeiro, pessoal, todo mundo, boa noite aí. Acredito que todos me conhecem, quem não me conhece. Como o Bigode, né? Meu amigo Bigode falou. Meu nome é Rui, eu sou aluno de doutorado aqui do PPGF, o Daniel Barça é meu orientador. E hoje eu vou falar para vocês sobre o meu projeto, né? Mas focando num pré-print que eu e meu orientador, a gente lançou no Archive mês passado, se chama, né, Probing from Liquid Exceptional Points Through DC Conductivity. Algo como sondando, né, pontos excepcionais de líquidos de Fermi através de condutividade. Mas antes, né, como eu falei, antes de entrar no que são pontos excepcionais, na condutividade, no paper em si, eu vou fazer mais ou menos um recap, para quem não sabe, sobre modos coletivos. Por quê? Estava conversando com alguns amigos, eles falaram que é uma coisa que não entra muito na cabeça, um conceito que não estava entrando muito na cabeça deles, do que são modos coletivos. E como eles são basicamente o ponto-chave de tudo que eu fiz até hoje, é importante, né, dar essa relembrada. Nesse GIF aqui, bem bonitinho, vocês veem aqui uma cadeia, né, uma rede, basicamente, atômica, em que você vê que os átomos estão se movimentando de forma coerente, né, formando aqui, estou acompanhando aqui com o mouse, uma onda. E essa é basicamente toda a ideia pictórica de modos coletivos. Se eu tenho um sistema de várias partículas e eles se movimentam como um todo, eles dão origem a um modo de propagação, basicamente uma onda, né, que a gente consegue descrever e, no caso de uma rede cristalina, a gente chama de fônon. Acredito que esse seja o exemplo que as pessoas estejam mais familiarizadas. Porém, o fônon não é o único modo coletivo que a gente tem. Qualquer tipo de sistema, né, de várias partículas, né, é necessário que tenha esse movimento coletivo, né, que ao se movimentar, ao se perturbar esse sistema, ele produza uma onda, né, consiga conduzir uma onda, a gente chama de modo coletivo, excitação coletiva. Então, no meu caso, eu vou estudar elétrons interagindo por um certo potencial. No caso, é como se daqui, né, em vez de eu ter uma cadeia, eu vou ter vários elétrons e o que vai dar a ligação entre cada um dos elétrons é a interação. Mas, pois bem, como é que eu estudo? Como é que eu matematizo o estudo de modos coletivos? Eles podem ser estudados de diversos tipos de formalismos, basicamente teoria quântica de campos, dá para se estudar, ou por um outro jeito mais fenomenológico, que é o jeito que eu mais trabalhei até hoje, resolvendo uma equação de transporte, a la Boltzmann, a la teoria cinética dos gases mesmo. Então, vocês veem que aqui tem uma derivada temporal primeira, aqui uma derivada espacial, e aqui a gente tem um termo de interação. Esse F aqui é uma interação entre dois momentos diferentes. Essa delta pode ignorar, eu estou só dando uma restrição aos meus valores de momento, mas muito bem, quem é esse campo M, né? Essa variável M aqui. Esse campo M é um par partícula-buraco, ou um par elétron-antielétron, né? Que em física da matéria condensada a gente chama de buraco. E esse carinha, esse par, né, é exatamente o ator principal que vai dizer para a gente como a gente vai estudar os modos coletivos. Basicamente, a interação entre esses pares, né, como lá na supercondutividade tem os pares de Cooper, a gente basicamente vai ter aqui os pares partícula-buraco, que são campos bosônicos, e eles vão regir para a gente os modos coletivos. Mas, muito bem, como é que a gente resolve no final? Né? A gente tem que escolher uma interação. E existem vários tipos de modos coletivos, como eu estava falando. Se nessa equação aqui eu escolher, por exemplo, uma interação constante aqui, um FK, F de K e K', constante, eu estudo, né, o que o Landau fez nos anos 50 e que o modo coletivo chama zero sound, ou som zero de Landau. Ele basicamente descobriu que em metais, quando você excitava os elétrons, surgia-se uma onda que não se dissipava, era uma onda, por isso o nome, né, som
e o zero por causa do, sei lá, F0. Isso aqui é basicamente densidade de carga. Ele estudou interação de Coulomb a muito curto alcance. Mas a gente aprende na graduação que Coulomb tem alcance, né? E se eu botar, muito bem, um F como um Coulomb, né, com alcance, um sobre momento. Aqui eu tenho essa expressão, né, para Coulomb, e a gente chama o modo coletivo associado, em vez de só um zero, a gente chama de plasma. E aí eu posso escolher o F que eu queira, eu estudo o modo coletivo que eu queira. A priori, nos sistemas que eu uso, eu expando esse F numa expansão de multipolo, como eletromagnetismo. Então, cada termo dessa expansão aqui embaixo denota aqui, por exemplo, carga, aqui, dipolo, F1, F2, quadrupolo, e assim por diante. Tanto, né, que no meu primeiro trabalho, né, publicado com meu orientador em 2019, a gente estudou F0 e F2, carga e quadrupolo. Muito bem, mas antes de eu falar exatamente para vocês, né, mostrar pontos excepcionais que vêm do espectro de modos coletivos e algo um pouco mais abstrato, vamos falar sobre esse carinha aqui, esse F, que é uma variável que não domina, mas rege os modos coletivos. Os modos coletivos vão depender dessa variável F, que é uma variável dimensional, que é frequência, aqui, ômega, sobre energia de um par partícula-buraco. VF é a velocidade Fermi, que é o momento entre um par partícula-buraco. Então, vai aparecer para mim, a gente pensa, eu tenho uma onda, né? Eu tenho uma onda que está se propagando, só que essa onda não vai aparecer como, quando a gente vê as informações, a frequência não vai aparecer como frequência exatamente, vai aparecer como esse S aqui é dimensional. Por um lado, ele é meio útil, porque ele é adimensional, coisas adimensionais dão mais intuição do que a física está acontecendo, porém, é meio estranho, né? Ficar falando desse S, o que é esse S? Esse S, para mim, vai ser basicamente frequência, porque eu vou fixar o momento. Então, se eu fixo o momento, isso aqui é basicamente frequência dividido por um número. Então, pois bem, então eu vou fixar uma interação aqui, interação de dipolo, e qual vai ser as frequências que vão aparecer para mim das minhas ondas? As minhas frequências vão ser esse S ao quadrado aqui, que é uma expressão bem estranha, né? Depende desse alfa. Esse alfa é basicamente 1 mais o F, esse mesmo F daqui, a constante de acoplamento, como é a interação dipolar. Então, minha frequência depende da minha interação, até aí tudo bem, mas o principal mesmo é que ela tem essa raiz quadrada aqui. Essa raiz quadrada dá toda a cara de não emiticidade. Por quê? Porque a frequência aqui, quando essa raiz quadrada for maior do que zero, ela é real. Tudo bem? Tudo isso aqui é real, isso aqui é maior do que zero. Quando ela for menor do que zero, essa raiz quadrada for menor do que zero, para certos valores de alfa 1, ela vai ganhar uma parte imaginária. Então, vai ter uma frequência, né, com parte imaginária, uma onda dissipando. Até aí, tudo bem. Então, onda real, onda que dissipa, isso aí parece só do harmônico, mas o ponto é que quando a gente estuda, como a gente vê que aqui vai ter uma parte imaginária, esse S vai ser real e imaginário. Então, eu posso botar a parte real aqui, a parte imaginária. Aqui eu tenho a questão de acoplamento. E eu vejo como a frequência varia com a questão de acoplamento. Eu vejo que nessa região aqui, na direita do gráfico, eu tenho o regime repulsivo, interação repulsiva, eu tenho frequências reais aqui. Você vê que aqui eu tenho frequências reais e aqui eu não tenho nada, na parte imaginária. Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, tem uma linha, uma assíntota aqui, é o gás livre. Se você vê aqui a interação, quando o alfa é igual a 1, o F é igual a 0. Então aqui é gás livre. No gás livre, beleza, também não tem muita coisa acontecendo. Só que o legal é quando eu estou exatamente nesse ponto aqui. Esse ponto, se vocês pararem para ver, está na região atrativa, né? A interação atrativa, e eu tenho aqui duas frequências reais, essa laranja aqui, que vai para o infinito aqui, e essa azulzinha aqui, que está nessa região, um pouquinho antes desse jump aqui. Então, eu tenho duas frequências reais que se encontram num ponto, e no ponto que elas encontram, ela ganha uma parte imaginária. Esse ponto em que elas se encontram é exatamente o ponto em que essa raiz quadrada vai para zero e caracteriza um ponto excepcional. O paper que a gente publicou ano passado, o meu orientador caracterizou esse ponto excepcional, a gente fez uma teoria efetiva que caracterizava esses modos como sistema não hermitiano, e lá a gente estuda também a topologia desse modo, que tem uma topologia associada a ele, algo que eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas, enfim, a referência está aqui, qualquer coisa pode falar depois. E nesse paper desse ano, a gente acabou descobrindo
né, para outro tipo de interação. Né? No ano passado a gente achou para quadrupolo, F2, como eu mostrei no anterior, e esse ano, o paper que eu estou falando agora, o pré-print que eu estou falando agora, a gente achou para F1. Mas aí que está. Né? Esses gráficos, para quem são meus amigos que eu mostro, já estou falando deles há um tempo. Mas qual é o problema desses gráficos? É muito estranho física não hermitiana, ainda mais no tipo de sistema que a gente está. Hoje em dia, física de sistemas não hermitianos aparecem em diversos tipos de contexto, mas não aí onde a gente estava. Então, a primeira coisa que a gente perguntou é, tá bom, mas esse ponto existe mesmo? Tipo, esse aí foi só um problema do método? Eu estou fazendo um método meio estranho, sei lá, estou tendo problema de conta. Errar conta a gente erra todo dia, imagino que quem é teórico sabe. Será que isso é um erro de conta? Sim, demorou um tempo, esse tempo já rendeu 3 artigos, mas hoje a gente está convencido que esse ponto existe. Esse ponto não depende do método, diferentes métodos vão caracterizar esse tipo de fenomenologia, claro, com diferentes tipos de dificuldades, mas esse ponto existe. Isso pode parecer meio óbvio, mas não é. A gente qualquer coisa que a gente vai afirmar sobre esse ponto é novo, porque, bem, para quem tem uma noção de transição de fase, a transição de fase está aqui, ó, para alfa igual a 0. Então, eu estou na região normal do metal. Eu estou falando que na região normal de metais, que nem eu conheço há 50 anos, tem uma fenomenologia nova, uma fenomenologia não hermitiana, sei lá, estranho, forte. Mas até agora parece que existe mesmo. Até agora não. A gente está convencido que isso aí existe mesmo. E foi pensando nesse ponto de como a gente vai afirmar que algo existe. A gente vai pensar em observáveis. Com o sentido que eu vou dar de existência aqui, vai ser computar diferentes tipos de observáveis e ver que eu tenho se eu tenho uma assinatura, né, desse ponto no hermitiano. No paper do ano passado, a gente computou umas assinaturas, mas em alguns experimentos um pouco mais novos, mas a gente queria algo um pouco mais standard, sabe? Uma condutividade. Se eu tenho uma frequência diferente de 0, eu imagino que fenômenos de transporte, eu conseguiria encontrar essa fenomenologia. Então, tudo bem. Que tal uma condutividade? Algo bem standard, né? Mas tem um probleminha, né? A condutividade, a priori, não vê os modos coletivos. Vamos tentar explicar o porquê. Imagino que vocês estejam cientes dessa equação aqui, né? Corrente, condutividade como kernel e o vetor de campo elétrico. E se eu usar um campo elétrico cossenoidal, eu consigo reescrever, chamando Fourier, fazendo toda uma continha, um breve cálculo. Eu consigo achar o módulo, né, da condutividade, que seria a amplitude máxima do J, essa é a verdadeira condutividade, e eu tenho também o ângulo de defasagem. Esse ângulo de defasagem é a diferença de fase entre o campo elétrico e a corrente. E assim, para quem é da UERJ, fez laboratório da Lilia, é esse ângulo aqui que a gente mede no osciloscópio. Então, irmão, olha onde eu vim parar, né? Porque sabia da graduação sabe que não era enfim, os assuntos que eu mais gostava. Eu vou computar nesse trabalho assinaturas de pontos excepcionais no ângulo de defasagem e no módulo da condutividade, na amplitude máxima do J, da corrente, usando um setup específico. Mas vamos lá. Eu estava dizendo para vocês que a condutividade não vê modos coletivos, nem modos coletivos, não vê interação elétron-elétron. Os modos coletivos dependem da interação. Quando a gente calcula, a gente vê, né, a condutividade de Drude, que é a marca fraca, gás livre, a gente vê que não tem nada de interação aqui. Aqui é a taxa de colisão, né, entre os elétrons, elétron pureza ou elétron com outro elétron, e aqui eu tenho frequência. E quando eu ploto, eu tenho um pico aqui, o pico de Drude, aqui eu tenho uma reta na tangente do ângulo. E tudo bem, cadê a interação? Cadê o modo coletivo? A gente deu uma olhada na literatura e está tendo, hoje em dia, muitos experimentos de condutividade chamados slabs, ou pastilhas. Eu chamo de pastilha porque isso aqui é basicamente um trident. Eu tenho aqui uma barra de ferro, uma barra bidimensional, né, estreita, comprida, ou seja, aqui em X eu não tenho equação de contorno, pode ir para infinito, não estou considerando a borda, mas aqui em Y eu tenho borda, e eu tenho largura aqui, eu tenho uma largura finita. Então eu tenho uma pastilhazinha, eu vou jogar um campo elétrico aqui em X, vamos ver o que acontece, né? Aquela equação de transporte que eu mostrei há pouco tempo atrás, ela fica um pouquinho mais complicada, né?
Aqui é a derivada temporal que eu já tinha falado, aqui tem aquela derivada espacial, né, transformando em momento dá um quê? Dá um momento. Aqui eu tenho o termo de interação. Aqui eu tenho o campo elétrico, termo para o campo elétrico. Aqui eu estou considerando interações, um modelo bem simples de interação, chama relaxation time, é o tempo de relaxação, onde a colisão é simplesmente a taxa de... O termo que descreve a colisão é elétron com as impurezas do material, é simplesmente proporcional ao próprio campo. E aqui eu tenho essa função horrorosa aqui, que é a colisão com a borda. A colisão com a borda é esse tipo de modelagem de borda, é algo meio novo. O que ela faz? Ela bota um kernel não local numa integral aqui, que já basicamente tem uma equação integral aqui. E essa integral aqui, basicamente, está filtrando para mim qual tipo de colisão com a parede eu tenho. Eu escolhi um modelo bem mínimo, bem simplesinho, que já dá um trabalho do caramba, mas é bem simples, de fazer um dumping de um amortecimento em partículas que vão com um momento linear bem definido na parede. Esse é o modelo que a gente escolhe de colisão com a parede. E a gente vai ver que exatamente esse termo não local, ou seja, a parede, que faz a gente conseguir ver os modos coletivos e o ponto excepcional. Eu tenho duas constantes aqui que são importantes. O gama, que é a taxa de colisão eletroimpureza. Para quem não está acostumado com o que seriam impurezas no material, quando o experimental faz o material não vem, a gente chama de limpo, né? Não vem perfeito. Ele vem com pequenas imperfeições, que são as impurezas, que quando a gente considera em transporte, os elétrons podem espalhar com essas impurezas dentro do material. Então aqui é a taxa de colisão, esse gama maiúsculo. E tem o B. O B é o fator de transparência. Eu estou dizendo que se o B for muito pequeno, meus elétrons não estão vendo muito a parede. Mas se o meu B for grande, a parede domina as colisões dentro, né, da minha pastilha. Então, eu controlando desses dois parâmetros, eu vou ver diferentes regimes, né, diferentes assinaturas na minha condutividade e no meu ângulo de defasagem. E muito bem, eu vou poupá-los do cálculo real, mas basicamente a condutividade que a gente fica é um termo local, quantidade de Drude, e um termo não local. E esse termo não local vem exatamente daquela equação, daquele termo meio horrível, né? Meio grande, meio difícil, de não localidade com a parede. Só para informá-los, quem quiser saber mais pode perguntar, mas não é o foco. Eu estou usando o formalismo de funções de Green, e, bem, propagadores, basicamente. E aqui no termo da não localidade, a gente tem a função de Green, e a gente vê que está aqui que vai vir a não localidade. É aqui que é o ponto-chave de tudo. Mas, pois bem, vamos lá começar a cuspir os gráficos na cara de vocês, ver se alguém entende alguma coisa. Geralmente eu não entendo quando eu cospo o gráfico na minha cara, mas chegou a minha hora de mostrar. Se eu fixo a minha interação no regime repulsivo, e eu quero ver essa linha laranja aqui, ou seja, uma frequência real, eu quero ver um modo coletivo, uma onda real se propagando na minha condutividade, eu posso, como eu falei, mudar aquele fator B e o gama grandão, né? Diferentes tipos. Então eu tenho aqui, esse gama minúsculo é um B adimensional. E o gama maiúsculo, esse gama aqui, eu vou fixar numa quantidade, sim, para dar os picos bonitinhos. Quando eu tenho o gama bem pequenininho, eu tenho essa curva preta e eu tenho um pico de Drude bem feito. Se vocês lembrarem de alguns slides atrás, quando eu calculo o Drude, eu só tinha esse pico. Então, vocês veem que se eu aumentar, lembra que esse gama maiúsculo, ou seja, as interações, as colisões eletroimpureza estão fixadas. Mas se eu aumentar o papel da parede, a gente vê que a parede é o ator principal que está acontecendo. Se eu aumento a interação com a parede, o pico desce. E aí, irmão, o pico não só desce, o pico morre. Né? Você vê nessa figurinha, nessa linha aqui bem fininha, gama igual a 10, gama grandão, que o pico morreu, não tem mais pico. Em vez de ter pico, eu tenho grandes picos em frequências específicas. Aqui, né, condutividade por frequência, o gráfico está todo adimensional, aqui está mostrando a frequência dimensional. E essas frequências em que aparecem os picos são múltiplos da frequência do polo, da frequência do modo coletivo.
Esses múltiplos aparecem por quê? Porque quando eu boto a parede, se vocês lembram de quântica, quando a gente bota condições de contorno, você discretiza o momento. E por você estar discretizando o momento, vai aparecer para mim as frequências em intervalos discretos, né? São como se fossem harmônicos diferentes, em que eu vou conseguir ver uma assinatura bem robusta do modo coletivo. Ou seja, eu consigo ver modo coletivo. Isso é uma boa notícia. Não sei se eu vou ver ponto excepcional, mas eu sei que eu consigo ver modo coletivo. Alguma coisa está dando certo na minha vida. Mas vamos ver. Aqui, no ângulo de defasagem, a gente tem uma situação... Eu vou interpretar já, tá? Eu estou falando que tem esses picos aqui, mas eu vou dar uma interpretação razoável para esses picos daqui a pouquinho. Mas deixa eu falar primeiro do ângulo de defasagem. O ângulo de defasagem é até também legal. Tem a reta aqui, bem do mesmos valores. Gama, preto, drude, tem aquela reta bonita. Mas agora tem os picos aqui, né? Esses mesmos picos. Acontece que quanto mais eu vou aumentando o papel da parede, essa reta vai caindo, vai indo para zero. Ao ponto que no limite extremo, onde gama é grandão, ou seja, a parede domina todo o meu processo, eu só tenho picos grandes aqui. E o sinal, mais bizarro ainda, é que o sinal da reta muda. Então, é um regime bem violento. Bem violento no sentido que eu tenho uma assinatura bem específica de que está acontecendo alguma coisa. Eu estou vendo o modo coletivo. Eu estou vendo a onda que se propaga. Eu estou vendo as frequências. Novamente, esses picos aparecem em múltiplos da frequência do modo coletivo. E agora, qual é a interpretação que eu dou? Eu tenho condutividade. E você vê que a condutividade ela só está conduzindo, só é diferente de zero, para certos valores, ou bem próximo de certos valores de frequência. Então, a gente interpretou que isso aqui é como se fosse uma guia de onda eletrônica, que eu só estou conduzindo para certos valores distintos de frequência, algo como se tem na fibra ótica. Na fibra ótica, os caras botam os sinais de luz lá a frequências específicas. Eu estou fazendo aqui, a gente viu, né, no nosso gráfico, que a gente está conseguindo ter frequências de onda, guias de onda específicos para a frequência do modo coletivo. Isso aqui é uma assinatura bem robusta que a gente está vendo algo bem diferente de drude. Pensa, a linha preta é drude e essa linha aqui mais clarinha é o modo coletivo. Então, a gente está conseguindo ver alguma coisa. E aqui é até mais fácil de medir ainda, seria mais fácil de medir, porque o ângulo ou não está em... o campo elétrico com a corrente ou não está em fase ou está em fase. Porque quando aqui está em zero, não está em fase, e quando tem esse pico, o ângulo está em fase. Então, a gente espera que esse resultado seja bastante sensível, né? Que a gente consiga prover uma técnica para o pessoal ver os modos coletivos, e daqui a pouquinho eu vou mostrar o que aparece nos pontos excepcionais. Mas agora, antes de falar de pontos excepcionais, eu vou mudar o regime de interação. Eu vou sair daqui do regime repulsivo e eu vou ficar aqui nessas duas frequênciazinhas aqui, ó, laranja e azul. Aqui é levemente atrativo. Nesse regime, eu tenho duas frequências. Então, se vocês olharem para o ângulo de defasagem, eu tenho basicamente o mesmo comportamento, né? Ou não está em fase, ou está em fase. Mas agora, ao invés de ter um pico, eu tenho dois. E esses dois picos caracterizam os dois modos coletivos. Então, eu tenho também agora uma noção de quantas ondas eu estou vendo para certo limite de frequência dentro do meu material. Isso é uma informação nova que a gente ganha nesse tipo de observável também. Agora, na condutividade, a priori parece que é parecido, porque a gente vê que o pico aqui em preto diminui, como diminuía antes, mas agora, em vez de ter várias frequências, aparecem duas frequências bem robustas mesmo. Esse parece ser uma assinatura específica do sistema para duas frequências. Pensando na ação de Green, no propagador, eu tenho uma assinatura de dois polos simples. Isso aqui é independente do modelo. Eu faço a teoria por líquido de Fermi, mas isso aqui depende simplesmente da estrutura espectral que você tem no seu propagador. Se você tem um polo simples, se você tem uma partícula, não posso falar. Posso falar porque, enfim, questão de física de partículas, vocês acham que vão entender mais assim. Se eu tenho uma partícula, eu vou ver esse gráfico anterior na frequência da partícula. Se eu tenho duas partículas, eu vou ver esses gráficos aqui. Agora, no ponto excepcional, exatamente em cima dele, o mais legal de todos é isso, para mim, né? Que é o que eu estou falando desde o começo. O ponto excepcional é maneiro, que a gente está tentando lançar essa moda aí do ponto excepcional. Então, o ponto excepcional tem uma assinatura só dele. Como tem assinatura só dele? A gente vê que o pico desce
o pico morre, né? Acabou o pico. Ele cria um platôzinho aqui azul. E pior do que isso, vira depressão, mano. O bagulho não tem nem pico dos lados. Só é o bagulho que morre aqui. Então a gente vê um comportamento do pico de Drude bem específico para o ponto excepcional. Agora, o ângulo de defasagem tem um comportamento parecido com um pico, com um polo ou uma partícula, né? O regime repulsivo aqui. Porém, a diferença é que agora, em vez de serem picos simétricos, eu tenho picos assimétricos. Esses picos assimétricos vêm da assinatura também do propagador, de agora eu tenho um polo duplo, em vez de ser 2 polos simples, ou um polo simples, eu tenho um polo duplo. Esse polo duplo dá para a gente, nesses picos, um caráter mais assimétrico. E, pois bem, isso tudo quer dizer o quê? Que a gente está conseguindo prover um método para calcular a nossa fenomenologia com diferentes assinaturas. Parece algo bem robusto mesmo, porque cada regime de interação, cada lugar que eu estou olhando, apresenta um comportamento bem diferente um do outro. Dá para eu comparar entre si, dá para ver que eu estou num lugar em vez de estar no outro, e, mais importante ainda, eu consigo ver. Porque, geralmente, em condutividade, a galera não vê esse tipo de fenomenologia, não vê os modos coletivos, não. E, muito bem, eu concluo aqui. O que eu quis passar para vocês, né, eu espero que tenha conseguido, vocês podem perguntar à vontade, é que modos coletivos de líquido de Fermi, ou seja, essas frequências que se propagam pelos elétrons, né, esses campos bosônicos que se propagam no material, eles apresentam degenerações não hermitianas, eles têm um espectro específico, espectro de modos coletivos, e dentro desse espectro tem degenerações não hermitianas, mas não é qualquer líquido de Fermi. Eu tenho que ter, basicamente, elétrons com potencial químico alto, interações de multipolo, ordem alta. Interações de carga você não vê esse tipo de fenomenologia. Senão o Landau teria descoberto isso nos anos 50. Bom que ele não descobriu. Que aí está dando espaço para a gente aqui trabalhar. E, muito bem, o que esses EPs, esses pontos excepcionais, dependem é basicamente da dimensionalidade do sistema. São basicamente sistemas bidimensionais, que eu tenho aquela tipo de assinatura de raiz quadrada, e da interação, como eu falei até agora. Um ponto importante que, quando a gente começou o nosso projeto, a gente não tinha completa certeza, era a da existência desses pontos, e se eles dependiam do método, ou seja, o que eu quero falar com o método? Se eu tenho, por exemplo, uma ação e eu quero calcular os modos coletivos através de métodos de teoria quântica de campos, eu vou ver esses modos coletivos, esses pontos excepcionais? Eu vou ver sim. Esses pontos excepcionais são robustos e não dependem do método de estudo. Diferentes tipos de métodos de resolução, grupos de normalização unidimensional, o pessoal usa para calcular os propagadores. Diferentes métodos dão a mesma fenomenologia. A gente reconhece também que na condutividade a gente tem claras assinaturas, tanto dos modos coletivos quanto dos pontos excepcionais, em um grande range de interações. E, do ponto de vista experimental, a gente está fazendo fenomenologia, a gente tem alguns tipos de compostos que parecem ser promissores para observar esse tipo desses caras, né? Basicamente, ligas de pegar minha cola. Arseneto de galho e arseneto de galho dopado com alumínio são ótimos candidatos para a gente achar um ponto excepcional dipolar relacionado com a interação de dipolo. Nesse experimento, eu até gostei de ler os papers desses experimentos, porque os caras conseguem calcular qual é a massa efetiva exata em certo regime de interação. Então, os caras já quem domina a massa efetiva quando você tem dipolo é exatamente o F1, né, a coisa de acoplamento. Então, daria, pela massa efetiva, para fazer um fine tuning, exatamente, ou bem próximo do ponto excepcional. Esse aqui, basicamente, é o que eu chutaria que dá, mas dá para fazer. E, né, esses slabs, essas pastilhas, os caras estão estudando condutividade ou qualquer magnetoresistência, outros tipos de medidas nessas pastilhas, nesse tipo de composto também. Então, para mim, esse composto aqui, se alguém o diz experimental quiser medir o que eu estou tentando, esses caras aqui são a primeira tentativa. E para os pontos excepcionais quadrupolares, a gente tem, colinha, rutenato de estrôncio. Eu sabia, eu estava só testando aqui. Rutenato de estrôncio, que tem graus de liberdade quadrupolares, e é um heavy Fermi, é um outro sistema, o pessoal não está fazendo experimentos nesse sentido, mas pelo que a gente pensou, isso parece um composto que mais se encaixa nessa nossa proposta. E muito bem, o que a gente reserva para o futuro aí, que eu tenho mais tempo para o doutorado? Eu quero ver agora, que eu estou trabalhando hoje, é como esse concepcional impacta o elétron original,
a minha quase partícula. E a gente vai ajudar isso calculando uma self-energy. Foi muito bom ver que essa fenomenologia depende do método, que agora eu estou saindo das teorias de transporte, fazendo algo mais fenomenológico, indo mais para teoria quântica de campos, mais do que eu já fazia antes, pelo menos, e vou calcular a self-energy, ver se a gente tem alguma assinatura também, que vai ser legal também para verificar de estados, vai ter algumas coisas que a gente consegue ver com a self-energy. E uma coisa que a gente está tentando lançar há um ano e até agora, por incompetência quase minha, não conseguimos. Incompetência forte, é difícil mesmo. Ver se esses pontos excepcionais eles têm uma topologia associada. Isso quer dizer que a gente tem uma fase topológica? A fase topológica é uma matéria, é um negócio que está bem na moda nos últimos anos. A gente quer ver se tem modos de borda e a gente não achou ainda. Na verdade, é porque o paradigma todo da teoria iria ter que mudar, mas enfim, isso eu posso debater, se alguém estiver interessado também. Mas, enfim, pessoal, termino aqui. Espero que vocês não tenham se assustado muito, nem fugido. Bigode, pode falar aí. É isso aí, parabéns, Rui, pela apresentação. E agora a gente começa as perguntas. Quem tiver alguma pergunta para o Rui, pode abrir o microfone e perguntar. Caraca, várias pessoas, ninguém, rapaziada. Enquanto ninguém pergunta, eu posso perguntar, né? Acho que o Isaac levantou a mão. Depois eu pergunto. Pode falar, Isaac. Opa, Rui, pode voltar lá naquele slide que você define, eu acho que é a frequência, aquele SF, né? O S, né? O S. Você define em termos da frequência. Então, só para entender melhor, esse ponto excepcional é onde eu começo a observar os modos evanescentes. Modos o quê? Evanescentes, né? Porque eu acho que... Eu não conheço essa nomenclatura. Bem, daqui para lá tem dissipação. Daqui para lá tem dissipação. Tem parte imaginária. Então, sim. É por isso que eu perguntei. Nomenclatura. Eu não entendi a palavra evanescente, mas tudo bem. O que é evanescente? Não, pode falar. Bom, basicamente quando você tem uma frequência, né? E aí você tem que essa frequência ela é dada em termos de um real, de um imaginário, né? A parte imaginária você diz que ela está relacionada aos modos evanescentes. Não aprendendo, não sabia dessa nomenclatura. São frequências, não são exatamente frequências complexas, são frequências que têm parte real imaginária, são ondas que dissipam, cara. É onda que dissipa. Não. Tá, tudo bem. Pode falar. Não, pode falar, cara. Eu ia fazer até outra pergunta, mas fala. O ponto é que é não hermitiano, porque primeiro a gente vê que o espectro, né? Se a gente fixar o momento, esse S é basicamente a frequência. O espectro tem parte real e imaginária. Então o espectro ele é complexo. Bom, e a gente tem um tipo de degenerescência específica de espectros complexos, que é esse ponto excepcional, em que duas frequências se juntam e, a partir do ponto que elas se juntam, duas frequências reais se juntam, e no ponto que elas se juntam, elas ganham parte imaginária. Isso tá. Mas nesse gráfico aí, qual é a parte que vocês veem a dissipação, né? Porque é isso que eu não entendi muito bem. Qual essa é a parte imaginária. Não, essa aqui é a parte imaginária. Como é a parte imaginária, é como se esse S ganhasse uma parte real, e parte imaginária. Eu estou tirando só a parte imaginária e vendo qual é a forma da parte imaginária da frequência. A gente vê que a interpretação desse gráfico é que ela sai de zero, não tinha parte imaginária, aí ela tem um pico aqui, né? Ela cresce as duas, né? Porque você vê, são duas frequências, elas viram conjugadas complexas uma das outras. Quando as duas frequências se juntam, elas se tornam duas com a mesma parte real e duas partes imaginárias, uma complexa conjugada à outra. Tá, entendi. E você vê que vai morrendo, então não fica dissipando para sempre, dissipa e morre, como tem que ser a vida mesmo. Entendi. Mas tem alguma formulação geral? É porque eu estou estudando um pouco sobre... Eu estou estudando um pouco sobre operadores não hermitianos com Topan. E aí eu queria saber se tem como se fosse uma formulação geral, talvez alguma referência assim, para estudar esses pontos excepcionais para qualquer operador não hermitiano. Tem vários contextos.
O ponto é que, assim, depende muito do contexto que você está vendo. Mas, basicamente, o pessoal de mecânica quântica no hermitiano, eles fizeram baseado em simetrias PT, simetrias PT, basicamente PT. Tem algumas outras também que o pessoal também usa para estudar, pseudo-hermitiana, simetria quiral. Tem vários tipos de simetria discretas que restringem os espectros e o pessoal estuda. Está mais ou menos bem definido. Mais ou menos, eu diria que está bastante definido. Agora, no sentido agora aplicado à matéria condensada, tem os alunos topológicos não hermitianos que estão brotando aí nos últimos 6, 7 anos que estão também na moda. Ainda são área de pesquisa. Mas se quiser eu posso te passar umas referências mais gerais. Eu não sei exatamente. Depende do que você quer, porque é muito vasto. Perder o foco é muito simples, é muito fácil. Não, é porque a primeira vez que eu ouvi falar de ponto excepcional, e aí eu nem procurei saber muito, na verdade ele estava meio solto na referência, foi quando eu estava estudando problema clássico mesmo, só que de dois osciladores amortecidos acoplados. Exato. Porque, basicamente, essa fenomenologia, qualquer sistema dissipativo não vai ter, mas pode ter. Em matéria condensada, eles chamam de sistemas abertos fechados. Quando você tem sistema aberto, você tem dissipação, pode ser por environmental, por coisa de fora. Tem toda uma gama de sistemas que podem ter isso. Osciladores harmônicos que se dissipam, basicamente isso que eu estou achando aqui, né? Uhum. Eles podem ter essa fenomenologia. Entendi. Obrigado, cara. Valeu. Foi nada. Disponha. A Catrine, pode falar também. A Catrine, Mar. Oi, Rui, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Eu vi que você fez a tarefa de casa, né? Eu tenho a minha colinha aqui do lado, né? Aqui, ó, minha colinha aqui do lado. Claro, é importante. Eu queria te perguntar mais por curiosidade a respeito desses 3 compostos que tu falaste no fim, sobre que eles são promissores e tudo mais. Mas tu está dizendo promissor na parte teórica ou já na parte experimental mesmo? No arseneto de galho já é na parte experimental. Porque já tem experimentos bem controlados nesse regime de interação que eu estou fazendo esses tipos de medida. Porque tem uma coisa também que eu não falei, porque o que possibilita a gente fazer esse estudo é porque hoje em dia tem uns materiais que chamam de ultralimpos. Esses materiais ultralimpos é porque as técnicas de crescimento, crystal growth, não sei como é o jargão da área, enfim. Para fazer o cristal, eles estão tão avançados que eles estão conseguindo fazer sistemas com impureza muito pequena e com densidade alta. Isso fica importante. Porque o meu sistema tem densidade alta. Então, basicamente, eles descobriram hidrodinâmica e a gente conseguiu ver que esses tipos de sistemas que os caras já estão medindo moldes coletivos com arseneto de galho dopado com alumínio, poderia ser, a priori, bem promissor. O arseneto de estronço já não é tão promissor, porque eu não vi, eu falo que não é tão promissor assim, porque eu não vi nenhum tipo de paper experimental nessa direção, entendeu? Fazendo esses tipos de setup. Porém, a priori, ele é um metal que tem fase nemática, ele é bem estudado também, e eu diria que ele seria um dos, tem mais de um, né? Seria um dos promissores para tentar fazer algo nesse sentido. Certo. Tá bem, só era essa pergunta mesmo, mais por curiosidade. Obrigada. Espero que eu tenha conseguido responder. O João e o Lucas, né, também levantaram a mão. Acho que o João levantou agora, mas eu não lembro se o Lucas tinha levantado antes. Então, faz carinho para aí, rapaziada. Vou deixar vocês se degladiarem aí para perguntar. O Piccolo levantou primeiro. Pode ir, João. Valeu. Ô, Rui, deixa eu te perguntar uma parada, mas eu acho que eu não sei se a minha pergunta está associada a uma falha de memória da minha parte, porque eu acredito que você já tenha comentado sobre isso comigo. Mas com relação ao F2, você comentou que tem pontos excepcionais também com a interação F2, né? Sim. Vocês chegaram a fazer esses cálculos tanto a parte gráfica dessa parte gráfica aí,
quanto os cálculos de condutividade, essas coisas com F2 já, ou nem? Já. Bem, a condutividade a gente não mostrou no paper porque são iguaizinhos. Os gráficos seriam... Bem, é porque a gente fez a dimensional. Então, como a gente fez a dimensional, não importa muito qual número, a partir de qual número aparece a assinatura, aparece mais o fenômeno qualitativo, né? A assinatura qualitativa. Então, como iam ser os mesmos gráficos, a gente preferiu se focar no dipolo, porque o dipolo é o concepcional novo, que a gente não tinha visto antes. Mas os meus últimos 2 trabalhos foi falando sobre o concepcional quadrupolar. A gente fez esse gráfico, então qualquer apresentação minha antiga, eu mostro esse gráfico, é diferente. Lá eu tenho 3 frequências em vez de 2 aqui. Aqui você vê que tem 2, que é mais ou menos, ó. Mais ou menos tem 2 frequências só. Lá eu tinha 3. Não mudava muita coisa, era um concepcional só. E era na mesma região. O legal disso é que parece que é sempre na mesma região. E você vê que alguma implicação mais fundamental que eu e o Daniel não sabemos ainda, mas, enfim, estamos trabalhando. Ah, saquei. Eu acho que é falha de memória minha, com certeza você comentou isso comigo em algum momento. Tudo bem. Mas valeu, era só isso. Acho que o Lucas pode falar agora. E aí, Rui, beleza? Fala aí, cara. Você falou uma coisa que me representou. E tá errado? queria tirar uma dúvida. Caraca, eu já até suei aqui. Não. Fala aí. Você falou que tem perigo, ou ainda não tem, ou não tem mais perigo, de ser por causa do método que você está usando. Né? Tipo, eu também tô vendo um fenômeno que eu não sei se é por causa do método que eu estou usando. E eu também faço por teoria quântica de campos. E a gente não sabe se é por causa das perturbações, a quantidade de perturbações que eu estou usando ou não. Então, estamos partindo para um cálculo não perturbativo para ver se é por causa disso. Os métodos que você fala, quais são? Quais foram? Tá, eu já fiz por 3 métodos, que eu fiz mesmo, foram 3 métodos. Eu fiz resolvendo a equação de transporte, essa equação aqui. Porque, por exemplo, uma coisa que é interessante, vocês imaginam, né, que a frequência vai surgir porque eu boto colisão, né? A colisão faz bagulho... frequência não, perdão, dissipação. Colisão faz o bagulho dissipar. Mas no regime sem colisão, quando aqui é 0, a gente já encontra esses fenômenos hermitianos. Tem todo um lance de Landau dumping. Mas assim, a gente achou nesse regime sem colisão, resolvendo essa equação de transporte, usando uma aplicação do grupo de normalização unidimensional, chama método de dissimação. Basicamente, eu transformei isso aí numa equação matricial e inverti uma matriz infinita. É isso que eu fiz. Isso é um método não perturbativo e é muito especulativo, porque não é muito usado, então a gente foi para algo mais... A gente foi indo cada vez mais para métodos conservadores. Esse foi esse primeiro paper, 2019. O segundo método que eu usei foi usando bosonização multidimensional. Em líquidos de Fermi, ele recupera bem a fenomenologia, e a gente viu que também aparece lá. O que também ajudou é que um grupo que compete com... Bem, não vou falar comigo, porque eu não vou me sentir tão... Não vou falar que sou tão importante quem compete comigo, mas compete com o Daniel. Também viram o concepcional, 2 grupos diferentes. Aí foi bom, que deixou a gente também um pouco mais calmo. E agora eu estou fazendo teoria quântica de campos convencional mesmo. Fermi sem spin, potencial químico alto, interação... eu vou fazer quadrupolar também. Quadrupolar. E se eu desacoplo as ferros, transformação de robôs Stepanovic, calculo o propagador bosônico, aparecem eles também. Esses foram os métodos que eu fiz até agora. Ah, sim, entendi. Métodos bem diferentes, né? Basicamente, esse método de estimação eu aprendi na graduação, a bosonização no mestrado. E, bem, o teoria quântica de campos mesmo também fiz no mestrado, mas assim, eu vou começar a usar mesmo, vou botar ele num paper, né, agora, desse próximo da Self-Energy. Valeu, foi só para colher umas ideias mesmo. Cara, tipo assim, o que eu digo, tenta métodos diferentes, mas tenta ver se pessoas diferentes, porque acho que também o que mais deixou a gente calma era que pessoas diferentes estavam vendo, então não era erro de conta, tá ligado? A gente podia estar errando sistematicamente a mesma coisa. Uhum. Mas o maluco achou, fazendo até também esse bagulho de slabs, que foi um cara da Alemanha que falou para mim, pro Basti, fazer essas pastilhas aqui. Ele achou concepcional no sistema dele também, que ele estava calculando condutividade, enfim, diferente, mas enfim, também nesse slab. Era outro canal de polarização, enfim, outra coisa, tá? E um grupo dos Estados Unidos também achou. Isso calmou a gente. Tenta procurar na literatura. Valeu. Parabéns pela apresentação, muito bom. Obrigado.
Fico agradecido. O Oli pode falar também. Foi. E aí, cara, tranquilo? Beleza. Eu tava pensando aqui, vocês fizeram alguma proposta para ter um experimento que meça exatamente esse efeito? Porque os experimentos que tiveram, pelo que entendi, tem o potencial de medir isso. Mas vocês já pensaram... Então, esse aqui é o mais forte, assim. Esse aqui é o mais forte. É porque o que você quer dizer com o quão forte você quer dizer com fazer fenomenologia, né? Com propor experimento? É que depende do quão com contato você está com o grupo experimental. Mas uma coisa é ter o material, outra coisa é ter o que medir do material, outra coisa é ter o como medir isso do material. O como medir, provavelmente experimental resolve. Mas ter uma coisa mais robusta, baseado nos métodos que as pessoas já usam, para poder medir o que você está querendo propor, que existe. Sim, temos 2. Nesse primeiro aqui, a gente propôs um material, mas propôs um método que o pessoal veria e em quais materiais. Era Pump Probe Spectroscopy. É basicamente pegar o material, dar uma porrada nele e ver como o material vai reagir. É tipo uma condição de contorno delta. O pessoal está fazendo experiências basicamente óticas, né? Joga um feixe de elétron, vê o que o material responde. Isso a gente propôs. E esse da condutividade até agora foi o mais forte, porque a gente consegue propor como, se o experimental vir dizer, eu consigo dizer como. Eu tenho lido o paper dos caras fazendo bem no regime de interação, regime de temperatura, regime... Enfim, como eu estava falando com a Satrine, o que eu fico mais confiante é nesse arsenal de galho. Eu vou brigar bastante por ele. Ficar decepcionado se não rolar. Mas eu acho que eu consigo falar de mais forte para você é isso. Não sei se Mas vocês tentaram entrar em contato com os grupos experimentais? Rodolfo me perguntou isso hoje, cara. Não, porque... Pô, cara, é muita pena. Porque geralmente... Você já tá dando tudo para eles, eles só precisam apertar play, sabe? Foi exatamente isso que o Oli fez a mesma pergunta. Ele fez exatamente a mesma pergunta. Eu vou falar o que eu falei com ele. Quem faz essas medidas estão nos Estados Unidos e a gente não tem muito contato. Aqui no Brasil não tem ninguém que faria essas medidas a priori. Alô? Estão me ouvindo? Tô vendo. Ah, tá, que eu ouvi uns picos. Mas assim, a gente não falou muita coisa antes também, porque a gente não estava confiante de que essa porcaria existe. Uhum. Então a gente estava na fase, até mês passado, quando a gente lançou o paper, a gente estava na fase assim, vamos ver se isso aqui existe mesmo? Vamos ver. Agora mudou um pouco a figura, entendeu? Eu acho que vale a pena tentar, porque no mínimo o cara vai falar não, ou ignorar. E fazer o quê? Se ignorar, porque é brasileiro, se a gente é brasileiro, não vai mudar, né? Mas normalmente, se é um setup que o experimento já existe, você só precisa ou mudar o material de uma maneira que não seja cara, ou você só precisa medir uma coisa diferente, isso é tranquilo de fazer, sabe? Isso eles normalmente é mais fácil. Se você tem que ter um setup todo novo, aí tu precisa de dinheiro e aí normalmente é mais difícil o pessoal animar de fazer, sabe? Exato. Eu não sei exatamente como lidar com essa parte, assim, esse ponto. Mas, assim, a gente pretende botar para frente essa parte também de fenomenologia, de captar o máximo de observáveis possíveis. Isso é importante pra cacete. Que o mais difícil mesmo é que essas coisas não são fortes no Brasil, na parte experimental, por causa da falta de dinheiro, né? Porque se tivesse qualquer laboratório que tenha capacidade de fazer isso no Brasil, ia ser muito... Cara, eu acho que pode até ter, mas eu não sei se é o interesse, se é o ponto dos caras, entendeu? Porque os caras estão muito interessados. Tem uma coisa também que, não sei se fica... Acredito que não fique óbvio, mas a gente está na fase normal do metal. A gente não está estudando nenhuma estabilidade do tipo supercondutora ou transição de fase ou densidade de carga, ou ondas de densidade de carga. A gente está na fase normal. O que é forte é isso, sabe? Que a gente mais torceu o nariz daquela... Como é que a gente vai dizer? Como a gente vai dizer? Tipo assim, temos que dizer que a fase normal dos metais que o nego conhece desde os anos 50 tem um negocinho novo a mais. É estranho. A gente está assim, ficou mais confiante desde 2020 mesmo, que surgiram outros papers brotando assim,
falando desse tipo de fenômeno, desses modos coletivos unusual, né? Uhum. A única coisa que me preocupa é que talvez não se viu esse fenômeno até hoje por causa de algum background que vocês não estão considerando. Então, basicamente, não viram até hoje por causa da densidade alta. Fazer experimento com densidade alta... Material que não existia, né? Não é nem tanto material, é mais técnica mesmo, porque é muito sutil. Eu estou literalmente querendo ver um ponto no range de parâmetros. Uhum. A gente não pode pedir para o cara medir um ponto, a gente tem que, no mínimo, dar uma... Por isso que a nossa primeira tentativa foi basicamente coisa de ressonância. A gente via a resposta que o material dava a longos tempos. Uhum. Mas, assim, basicamente, por que a gente não tem com mais força vindo falar com outros grupos é porque a gente não estava muito confiante da existência da fonologia. Hoje a gente já está mais confiante, a gente sabe que existe. Uhum. No propagador existe, irmão. Não sei se no metal vai existir, mas na teoria, faz parte da teoria. Ponto. Agora isso aí a gente já está bem estabelecido pra gente. Agora, como a gente vai lidar com essa informação, agora é outra história. Entendi. Mais pra frente também. Não vou conseguir falar com tanta força aqui que eu vou fazer daqui uns meses, porque sabe como é. As ideias mudam, coisas mudam. Tá bom, valeu. Valeu, cara. Catrine, levantou a mão de novo. Ixi. Oi, Rui. Não, vocês estão falando dessa parte de experimental, aí eu posso te dar uma sugestão, é que você pode olhar, por exemplo, em alguns síncrotron, pode ser lá dos Estados Unidos, alguns de lá da Europa, até mesmo daqui do Brasil, a respeito de trabalhos que foram publicados em linhas que possam trabalhar com algo parecido com isso, porque exato, eu fiz isso você já. Tem pelo menos umas 10 ou 15 linhas de pesquisa, né? Cada linha de pesquisa é voltada para uma área diferente. E o que vai fazer o diferencial dessa linha de pesquisa é o grupo que está indo lá experimentar alguma coisa, né? Sim. Eu acho que normalmente sai um artigo e tudo mais. Então, eu acho que a busca você poderia fazer também dessa forma, né? Procurar nesses laboratórios e os artigos que publicaram para ver o que se aproxima mais do que estão estudando. Então, o que eu vi nessa direção do que você está dizendo é que lá no Synchrotron, lá que você vai mesmo, o Synchrotron, o pessoal está fazendo, não sei se fechou, mas estava fazendo uma linha para fazer medições de ARPs. ARPs é um experimento que vê a superfície de Fermi. Eles basicamente veem mesmo. E o que eles medem é basicamente, bem, para um teórico, né, agora, aumentando um pouco a pergunta, porque o que eu sei calcular são coisas teóricas. Eles medem essa self-energy aqui. Entendeu? Eles medem a parte eletrônica do material mesmo, não a parte bosônica. Ou seja, tudo que eu coletei agora é bosônico. Eu estou indo para o eletrônico agora. Então, é possível, se o grupo do ARP estiver rolado, porque, pelo que eu vi, nem estava tentando fazer rolar, não sei se rolou. Se fizer rolar, seria maneiro o grupo de ARPs, porque ARPs é um experimento bem maneiro. Eles conseguem desenhar a superfície, acho isso legal, pós-desenho. Eu ouvi falar mesmo dessa linha de pesquisa, mas eu não sei em qual momento... estágio tá, né? Qual estágio tá eu ouvia por fofoca, né? Agora acabou a fofoca, não tem mais fofoca. Acabou, mas enfim. Então, porque eu vi quando tinha era... pode falar. Como eu participei da escola, acho que tem umas 2 semanas, aí são milhões de técnicas que ele estava apresentando e era até difícil de você acompanhar todas, né? Porque cada técnica é um mundo. É um mundo. Estudando. Cara, não trabalho estudar paper experimental, te falar, mano. Mas o ponto é que eu tive discutindo esse negócio de ARPs, era que os caras da USP estavam tentando lançar essa nova aí, mas eu não sei. O ponto também que o meu diretor não estava trabalhando com a distância imunológica, ele não estava tanto no contato, mas a gente está lançando, eu basicamente, né, a gente está lançando esse projeto mais fenomenológico e eu estou querendo levar para frente mesmo, para ter pelo menos uma resistividadezinha, os caras medem, eu penso em calcular. Vamos ver se rola, né? Mas eu acredito que já está sendo bem inovador do ponto de vista experimental, um teórico ou pessoas da teórica vir mais para essa parte experimental, porque carece muito disso, dessa ligação. Eu não sou o único. Bem, eu não estou fazendo experimental.
Fenomenologia braba mesmo. Tem uns fenomenológicos que eu gosto muito. Mas, realmente, não são muitos, não. Não são muitos, realmente, que fazem fenomenologia. Tirando os caras de Harvard que fazem tudo. Os caras de Harvard, de Princeton, que faz tudo. Faz teoria pra cacete, faz experimento pra cacete. Mas tem uns caras que são meio especializados nisso, fazer fenomenologia. Eu tô querendo ir nessa direção mesmo. Dar mais emprego. Tem isso também. Uhum. Muito bem. Emprego é bom, sempre bom, né? Com certeza. Só isso mesmo que eu queria acrescentar. Obrigado. Então, valeu que eu tenho. E aí, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta pro Rui? Não? Bem, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, né, vou dar os últimos avisos aqui, né, vou agradecer de novo o Rui, né, pela apresentação dele. Vou parar de compartilhar aqui. Isso, eu vou dar só os últimos avisos, né, que agora, a partir de semana que vem, né, a partir dessa semana, né, o jornal já voltou, né, então quem quiser se apresentar, né, é só falar comigo ou com o Rodolfo, né, o nosso e-mail tá nos e-mails, né, de informação lá do Jornal Club. E que as horas, né, do Jornal Club, né, para quem apresenta, são contadas, né, na disciplina Seminários 1 e 2 da PPGF. Então é legal apresentar também. Rodolfo, tem mais alguma informação aí para passar para o pessoal? Não, você já falou tudo já. Então é isso, pessoal. Então até semana que vem aí com mais um Jornal Club, né? Vou parar aqui a gravação.